Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso panorama semanal, onde eu vou compartilhar aí com vocês o estudo e análise das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o like aí, porque ajuda bastante o meu trabalho aqui desse lado, mas principalmente para o YouTube entregar o conteúdo aí gratuito para mais pessoas, beleza? Bom, pessoal, semana aí bem interessante, né? Bem movimentada, deu para pegar bons movimentos, a gente viu renovação de máxima histórica do nosso Ibovespa, fluxo comprador, olha, muita demanda e quase nada de oferta, né? A gente consegue perceber também a entrada de fluxo estrangeiro na nossa bolsa novamente, né? Eu cheguei a comentar com vocês alguns dos vídeos de fechamento, mas só para a gente olhar aqui de novo, olha. O fluxo estrangeiro. Agora ele deu uma diminuída, mas olha o pico que deu aqui, né, no dia 23 de outubro, olha. 2, 3 semanas atrás. E agora a gente viu essa forte movimentação do Ibovespa, né? Então, de novo, olha, dia 23 de outubro teve esse pico de entrada de dinheiro estrangeiro aqui na nossa bolsa. Se a gente pega ali, olha, 23 de outubro, aqui foi 10 do 10, 20 do 10, foi 25, né? Dia 22, olha, 25, antes do rompimento do topo histórico anterior. E aí a gente viu o Ibovespa puxar 13 mil pontos para cima, ou seja, mais uma perna de impulsão, tá? É claro que assim, pessoal, o melhor momento para montar as operações, na minha opinião, já passou. Então, a gente tem que entender que o Ibovespa puxou 13 mil pontos muito forte para cima, sem nenhuma correção. Tá? A expectativa é o quê? Que ele continue subindo? Sim, porque essa é a tendência. Mas a gente pode começar a questionar uma possibilidade de descanso do preço, seja ela no tempo, uma correção aqui lateral, ou até aquela correção um pouco na contratendência, que é nada mais só o preço dar um descanso aqui para baixo e depois continuar o movimento para cima. Tá? Assim como a gente consegue perceber diversas vezes para trás que ele faz esse mesmo processo. Inclusive eu até mapeei toda essa retomada de fluxo aqui bem principal do Ibovespa, que começa aqui embaixo, olha. Então a gente consegue ver nitidamente, claro, depois que já passou, né, e aí estudando aqui os pontos e encontrando as regiões de defesa do Ibov. A gente vê que desde aqui de baixo, quando ele inverte esse fluxo de baixa e vem montando estruturas de alta, né, com topos e fundos extremos, grande, volta a fazer defesa em pontos anterior, tem aquela questão de rompimento falso, né, olha, após o realinhamento de fluxo, e aí vem fazendo essa estrutura novamente, trazendo para o movimento atual, né, aqui, olha, dessas últimas duas puxadas com renovação de máxima histórica, a gente viu mais uma vez o Ibovespa entregando um forte movimento aqui, onde ele pegou e subiu 15 mil pontos, tá? E subiu 15 mil pontos, ou seja, agora nesse momento a gente tem o Ibovespa já subiu do novo fundo até a máxima 13.400. Então, se a gente pega esse último movimento, entre mínima e máxima, 16.900, olha, quase 17 mil pontos. Mas, repare que nesse movimento em específico, ele ainda dá umas correções curtas, né? Que é isso daqui, olha. 2 candles de correção, uma nova puxada, corrige mais 3, 4 dias, mais uma nova puxada. E aí ele conseguiu bater 16 mil pontos. Tá? Esse movimento, por enquanto, olha, ele subiu 14 mil pontos, mas a gente ainda não tem correção. Então, seria normal, por exemplo, se a gente visse o Ibovespa aqui 2, 3 dias laterais, ou até um pouco abaixo da mínima de sexta-feira aqui, seria interessante ver ele testar a mínima dessa barra, que pode ser uma barra de exaustão, também seria interessante. Tá? Mas para qualquer custo, o Ibovespa ele segue aquela tendência de alta. Olhando pelo gráfico semanal, forte movimento, a gente coloca as médias muito bem alinhadas com o preço, né? A gente já consegue perceber agora pelo gráfico semanal uma distância maior do preço com a média móvel de 9 no gráfico semanal, que é uma média aí bem interessante para referência de preço justo, né? No curto prazo. Tá? Então eu gosto bastante de fazer esse alinhamento com buscar pontos de entrada, né, gatilhos ali de entrada, alinhando o contexto do tempo gráfico semanal, né, já com a tendência principal, e quando o preço está próximo, principalmente da média móvel de 9 e de 20 do gráfico semanal, aí sim eu busco minhas operações lá pelo tempo gráfico diário. Tá? Então o Ibovespa ainda segue para cima, temos um alvo
lá na faixa dos 164 mil pontos. Tá? Um pouco mais abaixo no 157, que está mais próximo do preço, né? Ele pode tranquilamente subir em linha reta até aqui, tá bom? Então, uma expectativa ainda mais de alta para o Ibovespa, porém, só um cuidado com a possibilidade de uma correção, tá? Mas assim, cara, o mercado tá para cima, acredito que deu para pegar boas operações na ponta compradora, e agora é mais aproveitar essa tendência direcional e conduzir as operações, tá? Quem já pegou boas operações, está bem posicionado, cara, foca mais em administrar essas posições e continua conduzindo, porque se continuar forte o movimento, ao invés de você tomar risco em outros ativos que já estão no meio do caminho, você vai conduzindo ali as operações que você já pegou e estão com um bom ganho, tá? Até por questão de mitigação de risco, né? Se a gente olha aqui o dólar mais fraco, tá com cara de acionar mais um pivô de baixa pelo gráfico semanal, né? Ele já trabalha com topos e fundos descendentes. O alvo para o dólar, a região dos 5.200, que é uma zona aqui de longo prazo, bem importante também para o dólar, né? Onde já serviu aqui de suporte nessa estrutura anterior a essa forte alta. E para trás aqui, se eu fosse passar, olha, foram pontos onde serviu também como resistência quando o preço trabalhava abaixo dessa região. Tá, então, próxima zona que o dólar deve testar, passando rapidamente pelos setores, o índice IFNC, que é o setor ali financeiro, renovando máxima histórica, né, não fez aquela correção mais ampla, fez uma correção curta, gráfico muito parecido com o Ibovespa, renova a máxima, entrega mais um movimento aqui de impulsão, tanto o tempo gráfico diário como o semanal muito bem alinhado, não temos o preço muito distante das médias também, tá? E temos aí o setor financeiro que ganhou bastante força também nos últimos meses, né, e entregou bons movimentos, tá? Ou seja, o setor financeiro trabalhando em alta, a gente tem expectativa ali também que isso impulsione o Ibovespa mais para cima, dado que é um setor que tem bastante peso na composição do índice, tá? O índice imobiliário mais uma vez renova a máxima, tá? Confirmando esse fundo nos 1.154, tem espaço para buscar nos 1.500, o que seria a gente ver ainda um bom espaço para o setor imobiliário andar, ou seja, as ações ali derem mais, né, continuar ainda esse fluxo forte para cima, tá? Mas assim, cara, dos setores imobiliários, se não pegou no início do movimento, tá complicado entrar agora. Inclusive teve 2 desses ativos ou 3 ativos desse setor que eu trouxe aqui para vocês que, cara, quem pegou se deu muito bem, tá? Eu vou ver se eu mostro ele aqui hoje para vocês, até porque hoje o vídeo vai ficar muito mais um vídeo para a gente rever os contextos mapeados das últimas semanas, o que andou e o que não andou nessa semana de agora, do que caçar a entrada, tá, pessoal? Porque analisando, poucos foram os ativos que eu achei assim, nossa, ainda já dá para entrar assim já no início de semana, a não ser trades ali com regiões de curto prazo para tentar pegar algumas correções, tá? Então eu vou relembrar os ativos que a gente fez análise nessas últimas semanas em específico para a gente avaliar o que andou, o que não andou, o que dá para fazer de gerenciamento em cima de algumas posições ou não. Então, setor imobiliário, próximo alvo 1.400, né? Tivemos o fechamento do mês de outubro e o início do mês de novembro, agora recentemente. Tá? Então, a gente vê que o setor imobiliário ainda tem esse espaço para caminhar até o ponto-chave aqui dos 1.500 pontos. Tá? Ganhou essa região, aí vejo lá nos 1.800 a próxima parada. Mas, até então, esse ponto aqui é o principal, que fica na faixa do 1.500. Já o índice de consumo... Opa! Deixa eu só... Pera aí. Muito calor aqui, cara. Pronto. Setor de consumo, né? Se a gente volta para assistir o vídeo que eu gravei na semana passada, né, que eu comentei que ele teria a possibilidade de voltar para cá, até porque é um setor ali que está mais atrasado frente aos outros, né? E ele ainda estava aqui embaixo. Então, puxa bem. Tudo indica que vai vir para romper essa região de 3.165. Próxima região, fora essa que tem para o preço testar, é um pouco mais acima aqui, olha. Tá? Essa daqui. Inclusive, eu vou até desconsiderar essa daqui, porque essa daqui é a principal. Beleza? Então, próximo alvo, a região dos 3.265. O que isso significa? Que dentro do ativo de consumo, nós também percebemos que a movimentação, ou seja, a expectativa nessa próxima semana é a continuação de um movimento de alta. Tá? Ou seja, os ativos ali do setor de consumo ainda trabalhando dentro de um movimento altista. E mais uma vez, o complicado é pegar esses ativos porque a maioria já está ali no meio do movimento. Tá? Então, os modelos de entrada acabam sendo um pouco mais dinâmico, enfim.
mas é um setor aí que ainda tem mais um espaço para andar, que pode andar em linha reta sem correção, tá? O IEX, cara, muito bom também o setor de elétrica, renovando máxima histórica, gráfico semanal bem alinhado, né? Bem alinhado aqui com as médias, não tem nenhuma grande distorção, apesar de já estar em 4 semanas consecutivas de alta, tempo gráfico diário também ali um movimento bem esticado, mas temos, né, a gente percebe dentro ali do setor que as ações ainda têm um espaço para andar, apesar da maioria já estarem ali com o movimento bem esticado, mas ainda sem sinalizar muito um sinal ali de exaustão. É claro que pode ter a parada de preço, como eu comentei, ficar alguns dias ali parado ou até recuar um pouco, mas assim, nada tão, nossa, tem um padrão de reversão. Então assim, cara, a expectativa é que também continue para cima, tá? Talvez seja uma semana um pouco mais travada, pode ser, porque até aproveitando para lembrar que a gente tá em época de lançamento de resultado das empresas, tá? Então deve entrar mais volatilidade. E um outro ponto que fica, até por isso eu também não trouxe quase nenhum ativo com ponto de entrada, um ou outro que ainda permanece da semana passada, é a questão dos balanços. Então tomem cuidado, e o que eu recomendo é não operar nenhum ativo que vai ter o balanço no dia. Deixa o balanço sair para depois você montar a sua posição. Até para evitar gap, algum movimento contrário, alguma manipulação. Manipulação no sentido de, né, deixa uma barra bonita compradora, você vai, entra na barra compradora, sai ali o resultado, ele cai bastante, depois até volta a subir. Então deixa sair o resultado e depois você monta a operação em cima. Tome bastante cuidado. Vocês vão conseguir ver os ativos que saem em balanço direto no site da Investing, tá? Então cuidado com isso. Beleza? Setor de elétrica, o IMAT, que eu comentei que poderia ganhar força caso o Ibovespa fizesse uma correção um pouco mais para baixo. Ainda apesar da alta de Ibovespa, o setor de materiais básicos também deu uma puxada para cima, né? Claro, muito mais por conta de GGBR, Vale, igual, que puxaram bastante aí o setor. Tá? A gente tem Klabin, Suzano, ainda ali mais fraca. E Rani, né? Rani também andou forte. Enfim, pessoal, passado esse momento mais, entre aspas, chato, que é analisar apenas o setor, fazer análise setorial, né? Agora sim as ações, tá? Que é o mais interessante. Então a gente tem aqui EZTEC, que é um ativo que eu não vejo mais nada para fazer, mas ele foi mapeado e comentado aqui com vocês, né? Tudo alinhando aquele modelo que eu venho apresentando um pouco mais para vocês, que é a questão de procurar minha referência externa, que nesse caso é esse fundo e esse topo. O ativo faz um processo de correção, chega aqui inclusive uma região de gap, olha, região de troca de polaridade, né? Faixa de resistência, agora funciona como um suporte. Eu busco minhas compras aqui, olha, que é nessa região interna, a essa referência principal que é externa, tá? Então compras próximo a essa região de defesa interna para atacar a região externa, o que me dá aqui uma relação de risco-retorno bem interessante, que em média fica aí de no mínimo 2 vezes o tamanho do risco, para pelo menos fazer uma saída parcial e de fato zerar o seu risco da operação antes do rompimento do topo externo, tá? Porque a gente não sabe se ele vai romper ou não. É claro que se a tendência é de alta, a expectativa maior é que ele faça o rompimento, mas já para garantir, a gente busca dentro desse modelo, operando as defesas internas de um movimento maior, a sua referência principal, você já pelo menos fazer uma saída parcial. E aí, claro, tratando, né, com o racional e a ótica de swing trade, que são operações mais curtas, beleza? Então são operações que duram 1 semana, 2 semanas, buscar a entrada próxima a essa região interna para atacar a região externa. E que inclusive foi um modelo que eu trouxe para vocês, principalmente nesses últimos 4 meses, talvez, ou até um pouco menos, e que deu muito certo, né? Se a gente pega a maioria dos papéis que eu venho trazendo aqui para vocês, tanto os ativos que eu seleciono, quanto os ativos ali de fechamento e também os ativos monitorados e solicitados por vocês, né? A gente conseguiu fazer todo esse mapeamento da maioria dos papéis que andaram pra caramba e, claro, tiveram vários também que deram errado, mas a gente vê que os que deram certo andaram bastante. Inclusive eu vou tratar de alguns deles aqui. Tá? Fora esse aqui de EZTEC, que também é um bom exemplo, que apesar de não ter mais nada para fazer aqui, é uma boa região, um bom momento já para proteger a operação. Todo mundo que está
posicionado nessas regiões e aí para curto prazo, mas com preço médio na região de R$15,80, R$16, cara, você tem a possibilidade de proteger sua operação um pouco mais aqui, olha, 16,72, um pouco mais aqui em cima, 17,32, aí já fica mais num stop financeiro defendendo mínimas de barras anteriores, porque stop técnico eu só tenho aqui embaixo no fundo, que é 15,06. Então, cara, o preço já andou 22%, o que é acima de uma operação ganhadora para swing trade. Então não tem por que eu manter o meu stop lá embaixo, cara. Né? Eu já venho aqui apertando o stop, até porque o contexto é de operações de curto prazo. Tá? Então esse é um belíssimo ativo que quem pegou aí se deu muito bem. Lembrando que eu tentei colocar na minha carteira fechada aqui, olha, e a minha ordem de compra era aqui embaixo, pessoal. Aqui, olha, eu já queria comprar a máxima da semana anterior. Ele vai e me abre com gap. Por conta de 10 centavos eu fiquei de fora dessa operação, que acabou andando 18%, cara. Triste, né? Mas, enfim, foge ao nosso controle, né? E aí, pelo gráfico mensal, a gente vê que o ativo está caminhando em direção a essa zona dos 21,86, tá? Então, essa é a região que o ativo já está entrando. Já começa a entrar numa região meio de conflito, né? Porque ele está numa faixa aqui de resistência importante, um pouco antes daquela lá, que já é essa faixa aqui, olha. E aí, o jeito que ele chega, né, depois de 4 semanas consecutivas de forte alta, é claro que tem muito fluxo comprador no papel, mas seria a possibilidade dele ficar 1, 2 semanas aqui parado, até daria a possibilidade de reentrada, mas olhando o gráfico diário, cara, isso aqui está com cara de armar mais um pivô de alta aqui pelo gráfico diário e dar sequência no movimento mais forte. Tá? Só que assim, eu não gosto de comprar assim depois dessa forte movimentação de alta. Se eu fosse única e exclusivamente pelo gráfico diário, aí tem compra usando aquela compra de correção na média. Né? Assim como é esse exemplo, a gente tem o preço que se afasta da média, ele se aproxima, né? Tem que ficar pelo menos ali 0,80, 1% no máximo de distância só da média. Né? Ele vem do movimento de alta, as médias continuam ascendentes. Quando a gente tem um candle assim, olha, que ele testa a média ou fica até 1% no máximo de distância. A partir do movimento que ele fecha o dia, no rompimento da máxima eu tenho uma compra com stop na mínima. Tá? Então, de novo, movimento de alta, corrigiu 1, 2, 3, 4 dias, fechou aqui, olha onde eu tenho uma compra por esse modelo. Cara, aqui, ó, compra, stop aqui. Olhando essa tendência forte, cara, é um stopzinho de 3,14. Dá para tentar, mas é o que eu comentei. Se você já finalizou a maioria das suas operações, já tem a operação andando em ganho, não, já entrei, já finalizei todas que eu estava, eu tô zerado, né? Minha carteira tá zerada, eu já finalizei o que eu tinha para finalizar, cara. Pode ser, tem 3% de risco. Com esse modelo dá certo. Eu só não gosto por conta do semanal assim, tá? Olha. Então, se eu fosse tirar pelo gráfico semanal, eu já não operaria esse tempo gráfico diário, mesmo que ele tenha esse contexto técnico pelo diário. Assim como eu comentei no início do vídeo, cara, eu gosto de operar com o tempo gráfico semanal alinhado com o diário, tá? Então, dentro desse cenário, onde seria uma região melhor para procurar por compras em EZTEC de novo? Na faixa dos 17,45, que seria a próxima região de média móvel do gráfico semanal. E se eu coloco no tempo gráfico diário, seria basicamente querer comprar, ou buscar por validações de compra, melhor dizendo, numa região de troca de polaridade. Olha. Então aqui serve como um suporte. E anteriormente foi o ponto aqui de inflexão no preço, que era o topo, né? Basicamente era o topo. Então resistência, aqui suporte. Então, cara, um testezinho aqui embaixo, olha, já me deixaria mais confortável, tá? Para buscar alvo lá nos 21,54. Então seria bem interessante isso, tá? Bem interessante mesmo. PL3. Essa aqui tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque ela sai resultado essa semana agora. Então eu não operaria enquanto não saísse o resultado. Mas ela tá muito bonita tecnicamente, cara. Se não fosse ter o resultado já no meio da semana, era um ativo que eu ia tentar uma compra já no início de semana, tá? Então eu só estou abrindo aqui para vocês porque eu decidi não colocá-la na minha carteira muito por conta dessa questão do resultado. Então eu não gosto de operar ativos que vai sair resultados na semana ou que vai sair na quarta-feira e eu montar entrada na segunda, assim, eu não gosto, tá? Então eu evito, mas PL3,
questão técnica e contexto de gráfico, está bem interessante. Porque o ativo trabalha em uma tendência de alta, né? Você olha aqui pelo tempo gráfico semanal, fica ainda mais fácil de perceber que ela trabalha dentro de uma estrutura, que é esse fundo, que é o movimento externo que eu comentei, e esse movimento externo aqui em cima, olha, esse topo. Deixa eu só ajustar aqui, que eu vi que eu desconfigurei. Aí. Então, esse topo, ela chega naquela região de troca de polaridade, olha, então região de resistência, serviu agora como um suporte, validando um novo fundo, porque a partir desse fundo ele renova essa máxima, tá? Então eu posso usar esse movimento menor como a minha referência principal. E aí, dito isso, considerando agora esse movimento que é o mais próximo do preço que foi validado a partir do movimento, né, a partir do momento que esse fundo renova a máxima, então eu posso trazer a minha atenção para o gráfico mais aqui perto, olha. E analisar esse movimento, porque agora ele é minha nova referência. Eu tenho esse novo fundo e esse novo topo que se transformou na minha referência externa, olha. Fundo, topo. O preço vem corrigindo e aí deixando essas reacumulações no meio do caminho, o que deixa o movimento de fato com uma característica de correção. Que eu tenho um movimento forte com impulso, tenho fluxo de compra aqui embaixo, ele vem corrigindo, né? Olha, criando essas redistribuição, reacumulação aqui, olha, uma vez, duas vezes aqui embaixo. Temos o fundo aqui, olha, que é um fundo interno que eu falo para vocês, né? Que ele vem aqui, perde minimamente e volta a fechar aqui com uma barra de engolfo de alta, né? Então eu tenho uma única barra do fechamento de sexta que ela fecha acima dos 5 últimos dias, né? Olha, então 1, 2, 3, 4, 5. Basicamente uma barra diária subiu mais que uma semana toda aqui parada, tá? Ou seja, 5 dias úteis, né? Então, cara, região interessante. Estou vendo para PL, PL3 o que eu comentei no início do vídeo, olha. Só que assim, pessoal, lembrando, eu estou comentando o contexto técnico. Eu não vejo nada para fazer no papel enquanto não sair o balanço do ativo, ou seja, para o meu modelo, eu preciso esperar passar essa semana e aí na semana seguinte, se o ativo não tiver andado, tiver ainda aqui próximo dessa região, eu pensar em tomar uma decisão muito mais clara e mais confortável depois de ter passado a volatilidade ali e distorção de preço do balanço, tá? Então, PL, PL3, eu volto a minha atenção para pensar em fazer alguma coisa só na semana que vem. Beleza? Só na semana que vem. Então, cara, por mim seria bem interessante que o ativo ficasse lateral a semana inteira, mas aí já é viagem da minha cabeça, né? Não adianta a gente ficar imaginando isso. Mas contexto técnico tá bem interessante, porque eu tenho o preço próximo a uma região interna de movimento, olha. Eu tenho uma compra que me deixa um stop muito curto nessa região interna, buscando atacar a região externa. O que seria, resumindo, tá? Um pivô, cara. É só um jeito diferente que eu estou tentando trazer para vocês para ficar um pouco mais clara essa questão de como avaliar o processo da referência que você está utilizando e da característica em que o preço chega em determinada região. Porque, resumindo, seria um novo pivô. Perna de impulsão, perna 1, perna 2 de correção, olha, em 1, 2, 3, 4... 5 mini movimentos, vamos dizer assim, movimento micro aqui, olha, só que dentro da referência macro. Então ele perde minimamente esse fundo, eu tenho reação compradora e se eu entendo que a tendência é uma tendência de alta, eu comprar em uma zona que pode ser a formação de um novo fundo ascendente para o preço lançar uma perna 3 de impulsão para cima. Então perna 1, 2, 3 de impulsão, caso de fato ele venha para renovar esse topo, que é a faixa dos R$18, dando sequência nessa tendência de alta. Tá? Então é isso que eu vejo para PL, PL3. Uma pena o ativo ter resultados para sair no meio da semana, tá? Porque era um ativo que com certeza iria para minha carteira. O gráfico semanal muito bem alinhado, cara. Gráfico mensal que a gente vê o tempo, né, o mês de outubro ali fechando, o preço próximo da 9 também no mensal. Então acredito que se o ativo continua essa tendência de alta, tem bastante força para voltar lá, pelo menos testar o topo dos R$18, entendendo essa região que ele trabalha
nesse exato momento como uma região de pressão de defesa compradora, porque eu tenho tempo gráfico mensal e tempo gráfico semanal alinhados, né, me mostrando que essa região é uma região forte de defesa do preço, tá? Então, bem interessante. E outro jeito fácil aqui também, né, pessoal? Eu percebo que essa região também é importante porque ela é da onde sai esse movimento de impulsão, olha, então ele sai daqui. Se ele saiu daqui, aqui tem bastante força. E na onde ele formou esse fundo interno que ele voltou para retestar? Exatamente nessa mesma região, olha, no início desse impulso. Ou seja, tem defesa compradora aqui. Aqui pode ser formado um novo fundo ascendente para renovação de máxima. Então me dá um ponto de entrada com stop curto e alvo longo e trabalhando dentro de um modelo de continuidade, onde eu vou procurar entradas operando tendência, buscando as minhas validações de compra em possíveis fundos ascendentes dentro de uma tendência de alta. Simples assim. Beleza? Então, cara, acho muito interessante PL, PL3, só não vejo nada para fazer nesse exato momento. Mafrig eu já comentei com vocês na sexta-feira, né? Não vejo nada assim para fazer. O papel tem cara de voltar aqui para os 22, eu só não consigo ver nenhum modelo de entrada. Ecor 3, eu tinha comentado com vocês há 2 semanas também. Aqui, olha, ponto de entrada nessas regiões, o alvo lá em cima, né? E aí nós temos esse impulso que eu considerei, olha, esse fundo e o topo lá em cima, que foi essa máxima. Vamos lá, aí aqui, ó. Ele volta abaixo de 50% dessa referência. Ele volta abaixo de 50% dessa referência. E aí tem aquela questão de confluência que eu sempre comento com vocês. Quanto mais pontos, né, de trava no preço em uma mesma região, mais forte eu entendo que é aquela região. Ou seja, mais expectativa do preço se mexer quando ele testa aquela região, tá? Então a gente vê que aqui era um topo, região de resistência, que segura o preço aqui. O preço consegue romper fazendo o quê? Um movimento de impulsão, deixando uma referência para buscar por compras, né? Olha, então eu tenho um fundo e um topo. Essa é a minha referência. Movimento externo desse estudo. Show de bola. Vou comprar lá em cima? Não, preciso esperar o quê? Uma correção. O que o ativo faz? Corrige. 1, 2, 3, 4, 5, né? Sendo bem, forçando bem a barra aqui, mas enfim. Ele volta abaixo desses 50%. Lembra que o 50% sempre é da minha referência demarcada. Ele volta abaixo dela e testa uma região de confluência, que é esse antigo ponto de resistência, agora funcionando como um suporte. Eu tenho uma possibilidade de buscar por validações de compra aqui, que é uma região interna, para atacar o quê? A região externa. Tá? Então, mais um ativo aí que desenvolveu bem o movimento e outro que não tem mais nada para fazer. Tá? Gráfico semanal a gente vê que já foi embora, ele tem tudo para voltar aqui para 9,20, testar essa região. Tá? Cara, o Odontoprev é um que eu não... E assim, de novo, tá? Tem que olhar se vai sair resultado. Bastante desses ativos que eu estou trazendo para vocês saem resultado essa semana, tá? Que foram ativos que eu já comentei. Então, já deu para pegar bons movimentos, por exemplo, né? Tá numa região legal, tá? Porque apesar dessa pressão de venda aqui, olha, o ativo rompeu uma congestão de longo prazo, que é o que eu estou prestando atenção, e a referência que eu estou tirando como base é essa daqui, olha. É essa região de fundo, deixa eu até marcar aqui, olha. Essa região de fundo e esse topo. Porque esse foi o último fundo, aqui, olha, esse foi o último fundo, que fez força para o preço romper toda essa congestão de anos que ele não conseguia. Então aqui tem muita força. Essa daqui é minha referência principal, tá? A maior. Eu poderia em menor escala fazer o quê? Remontar ela aqui, ó, porque isso aqui é gráfico semanal. Mas se eu jogar no diário, eu vou perceber que aqui tem um fundo que impulsionou o preço para também ele chegar lá em cima. Como se fosse um precursor, né? Um ajudante desse impulso que ajuda também a jogar lá para cima. Tá? Então eu poderia considerar esse fundo e esse topo uma nova referência para trabalhar, que é o que eu fiz. E aí dentro dela aqui eu tenho o preço chegando numa região que já começa a me interessar, que é abaixo de 50% dessa referência que eu falei.
tá? E aí isso, tirando como base o tempo gráfico semanal, se eu coloco as médias só para efeito de comparação, ele está aqui entre as médias do semanal, tá? Eu jogo isso lá para o gráfico diário, essa barra aqui até pode assustar, né? Olha. Mas percebam que ele testa uma região de defesa aqui, olha, abaixo de 50%. Então, cara, eu tenho uma região interna, ó, essa aqui é externa, né? A interna está aqui, olha. Ele está na onde? Essa região de trava. Então tem a possibilidade de buscar uma compra aqui, com o meu stop aqui embaixo, que me dá um stop curto, para tentar levar o preço na onde? Cara, voltar para testar esse topo. Esse é o intuito. Tá? Eu tenho uma possibilidade aqui com stop de 4,87 e até o topo ali 14%. Tá? Considerando também aquela possibilidade de falso rompimento, né? Eu tenho aqui o fundo, olha. Então ele rompe o fundo nessa barra e volta a fechar acima aqui logo em seguida. Pode ser um rompimento falso para o preço voltar para essas regiões um pouco mais para cima, tá? E aí se for estopado, você tem um stop ali curto, mas é um stop que, né, ao meu entender, ele faz sentido dentro desse contexto, que é tentando pegar trade de continuidade, impulsão de alta, processo de correção, quem sabe o preço tentar retornar esse movimento para cima, tá? Odontoprev, Alpa 4 que eu trouxe para vocês foi uma que eu também fiquei de fora na carteira fechada aqui, né, cara? Eu acho que por centavos não pegou o meu gatilho, mas eu tentei comprar ainda aqui embaixo, olha, com o mesmo intuito, comprando aqui embaixo, que é essa região interna dessa referência maior, para trazer pelo menos até esse topo, né? E aí o papel foi embora. Abriu o gap, não tem mais nada para fazer, mas é claro que quem está posicionado, pô, aí ficou show de bola. Você tem um ponto de stop aqui embaixo, olha, 10,06, ou até aqui, se for curtíssimo prazo, cara, o seu stop você já pode colocar nos 11,03 aqui, ó, para proteger a operação. Quem comprou nessas regiões internas aqui, até o topo foi 9,32, até o momento 20. Já deveria ter feito pelo menos uma saída parcial aqui, né? Porque eu não sei que o preço vai continuar subindo aqui, olha. Então aqui eu já faço uma saída parcial. Porque o meu risco aqui, assim como o Odontoprev, olha, aqui o risco era de 6%, 5,96, né? Até o topo eu tenho 9%. Basicamente ali 1,5, quase 2 para 1 o tamanho do risco. Tá? Então já deveria ter zerado o risco. Nesse momento só subir o stop para 11,06 e tenta conduzir o papel. Tá? No momento eu não vejo nada para fazer. É claro que um ativo desse, fazendo correções, dá para procurar por validações de compra, mas não acredito que tenha correção nesse momento. E eu não vou comprar com um ativo assim, né? BESCP 3 também, cara. Só que esse aqui é um que vai sair o resultado também durante a semana. Tá bem interessante. Ele tem aqui uma estrutura de alta, né? Então, só para a gente entender, olha. Eu tenho um movimento maior, que é todo esse... Deixa eu colocar no semanal, fica mais fácil, menos ruído, né? Então, o que eu estou considerando aqui é essa inversão aqui, olha, quando ele gera esse impulso para cima. Então, tem aqui um fundo, eu tenho aqui um topo, eu tenho um ativo que rompe todas essas regiões aqui anterior de resistência, que me mostra que, né, de fato apareceu força compradora aqui para quebrar a estrutura de baixa anterior e iniciar uma estrutura nova. Então aqui para trás eu tinha topos e fundos descendentes. A partir do momento que ele gera esse desequilíbrio no preço após uma reacumulação, me demonstra que ele quer inverter esse movimento. Então ele joga uma perna de impulsão para cima. Eu poderia medir ela, né, entre essa máxima e essa mínima aqui embaixo, olha. Um movimento. O ativo vem, olha o fundo interno que ele monta aqui, olha. Mas aí eu tenho que entender que a minha referência principal ainda é essa daqui, olha. Fundo, topo, essa é a distorção. Isso aqui é o movimento interno desse externo aqui para trás. Ele rompe falso esse fundo, olha, reacumula aqui. Olha lá o que ele faz aqui, ó. Ele dá uma reacumulada aqui. Né? Ele dá uma reacumulada aqui e joga mais um impulso para cima, que foi esse movimento aqui. Olha o desequilíbrio que ele gera. Ele gerou uma impulsão dentro de uma região de defesa, olha. Então, ó, rompimento falso dentro de uma estrutura alta, falha de rompimento de fundo.
ele perde minimamente o fundo e joga para cima. Então eu tenho uma referência aqui embaixo. Vou fazer o seguinte. Vai ter que ser assim. Que quadrado já está ali, é mais fácil de vocês identificar. Nossa, cara, que dor na mão. Referência. Esse aqui e esse aqui. Então, essa é a minha primeira referência. E aí, refinando ainda mais, eu tenho essa outra referência aqui. Que é a referência que me demonstra que, de fato, tem força compradora aqui defendendo esse movimento maior. Então, eu tiro aqui o zoom, né? Poderia marcar também a FIBO aqui, olha. E mais uma vez, o ativo chega abaixo de 50% aqui. Assim como ele também chegou na referência anterior. Então, eu tenho um ponto de defesa aqui, olha. E mais uma possibilidade de buscar validações de compra nessa região interna para atacar a região externa que é aqui em cima, o que me dá um payoff interessante com risco baixo e um alvo ali longo, né? Que a gente for pegar aqui, olha, deixa eu levar lá para o tempo gráfico diário agora. Entradas aqui no 7,99, o stopzinho está aqui embaixo, olha, até um pouquinho 7,63, um stop de 4,5%, cara. Até lá em cima, 21. E é óbvio que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial. Como, por exemplo, aqui, olha. Aqui é uma região válida para pensar em fazer uma saída parcial. Tá? Ainda assim vai te dar aí 12% para cima, que é 2 vezes, um pouco mais do que o tamanho do seu risco, que inicialmente é 4,5%. Tá? Acreditando nessa estrutura de preço. Ó, movimento de alta, a correção macro, um movimento de alta, mais uma correção, e se eu entendo que o fluxo principal está de alta, a expectativa é que ele, dessa região aqui, faça o quê? Volte a entregar movimentos de alta e lance mais uma perna de impulsão para cima, acionando esse pivô, perna 1 de impulsão, perna 2 de correção, perna 3 de impulsão, realinhando, se isso aqui é um pivô de alta, realinhando o que? Esse movimento maior, olha. Porque aqui é um movimento interno, é um pivô interno, para quem sabe ele armar o pivô externo lá em cima, que é nos 12,03. Que aí seria a gente ver, deixa eu tirar esses rabiscos daqui, o mesmo movimento em uma escala maior. Perna de impulsão, perna de correção, perna 3 de impulsão, que seria um pivô macro, olha. Seria esse movimento, tá? Então, também acho interessante o ativo, DESC3, se eu pudesse colocar as médias aqui pelo tempo gráfico diário, tá tudo próximo da média, no semanal também. Então, assim, cara, é uma região de trava, e olhando para o movimento anterior, eu tomaria risco aqui na compra, tá? Na compra. E aí, cara, ele pode fazer simplesmente isso aqui, olha. Ameaçar subir, chegar aqui, marcar um topo descendente e virar para baixo. Tudo bem. Né? Não tem como a gente saber o que ele vai fazer, mas eu preciso procurar e me basear em uma estrutura, em uma tendência e alinhar a minha narrativa de preço, né? Ou seja, a minha expectativa ali, o meu sentimento, de acordo com a estrutura gráfica do papel e tomar uma decisão. Tá? Então, olhando para tudo isso, eu vejo que é mais provável que ele tente um movimento de alta do que para baixo. Outro que está bem interessante, só que isso aqui não tem liquidez, tá? TEC N3. Já comentei com vocês, ele é a médio prazo. E o próximo alvo é lá em cima nos 10,08. Não... Aqui ó, até tem entrada, só que, cara, é um papel que não passa no meu filtro de liquidez, tá? Muito pouco liquidez, olha. 760 mil. Não tem nem 1 milhão. Mas está numa região interna, cara. Compras a 6,50, você tem um stop de 3,5%. E até o topo você tem 11,85, quase 12. Tá? E aí o alvo principal, eu vejo lá em cima nos R$10. Então uma região interessante, tanto tempo gráfico diário, quanto semanal, o mensal próximo da 9. Então tá bem alinhado. Olha, eu tenho o semanal próximo a 20 e a 9. Eu tenho o mensal próximo à média móvel de 9. E eu tenho o tempo gráfico diário com o preço próximo das médias. Então basicamente eu tenho tendência primária, secundária e terciárias trabalhando juntas, né? Ou seja, o preço nas médias, ou seja, um preço justo até então,
nessa tendência de alta, alinhado nos 3 tempos gráficos. Então, cara, putz, um risco aqui bem pequeno, olha. A entrada nessa região interna aqui, stopzinho aqui embaixo, 3,21, e o alvo lá em cima de 12%. Também trade de continuidade. Reparem que eu tenho essa mesma estrutura um pouco mais abaixo, onde eu poderia ter buscado por compras aqui nessa região, olha, com stop aqui embaixo, defendendo até então essa outra defesa dessa outra referência, ó, fundo, topo, região interna de defesa aqui embaixo. Ó. Busco por validações de compra, risco pequeno, para carregar até o movimento externo. Não chegou. Aqui você poderia pensar em fazer uma saída parcial um pouco antes. De novo, por conta do tamanho do movimento, né? Pô, é questão de senso. O risco aqui era de 3,90. Até o topo eu tenho 17. Estou vendo que tem uma outra região de resistência aqui que mesmo assim, olha, me dá 10%, cara. Pô, 10% numa operação de swing trade é coisa pra caramba. Então, pô, faz uma saída parcial aqui, olha. Ao invés de fazer com 17, pô, faz com 10. O seu stop aqui está no 0. Show de bola. O papel volta, por enquanto não te estopa, mesmo que você colocou no 0 aqui embaixo dessa região de defesa. E quem sabe a partir daqui, aí sim ele volta lá para o topo. Então, você já tirou o seu risco aqui e estaria conduzindo o ativo, por exemplo. Tá? Então, bem interessante. Isso aqui ainda está em ponto de compra, só não tem muita liquidez. Cara, Guar 3 também acho interessante, só tem que tomar cuidado porque não tem ponto de entrada, tá? Mas está com cara de continuar subindo. Rompe uma congestão para cima, entra bastante fluxo aqui comprador. O gráfico diário, o movimento, né, com característica de impulso, isso aqui, olha, ou seja, força mesmo. Eu só não vejo ponto de compra. Tempo gráfico mensal também bem bonito, olha. Tá? E mensal tem alvo lá para a região dos R$18, olhando mais a médio prazo. Essa região toda aqui, ó. E aí, claro, tem um outro ponto aqui que a gente deve levar em consideração também, que é essa região onde o preço já está um pouco mais próxima, que é os R$13, tá? Então, cara, seria bem interessante, antes dele chegar nessa região, ele já corrigisse, mas de fato não está com cara disso acontecer, né? Porque a gente poderia buscar por compras em uma eventual correção desse movimento aqui, olha. Uma correção aqui, por exemplo, já tem uma região de troca de polaridade, que é essa zona antiga de resistência. Agora pode servir como um suporte, né? Eu poderia buscar por validações de compra aqui embaixo, olha, para carregar já no meu alvo aqui em cima. Mas, de fato, ele está com cara de reto para cá, tá? Então, caso tenha alguém posicionado, cara, tem um stop aqui 9,55, mas para curto prazo pode ser os 10,09. Bem bonito, esse é um ativo aí que, caso faça correções, dá para procurar validações de entrada, tá? Mas, de novo, não está com cara que vai corrigir agora não, logo não vai ter possibilidade nenhuma para fazer. Tá com cara de ir embora em linha reta. Cara, Tegma 3, eu montei o estudo aqui com vocês. Olha lá, ó. Esse aqui é um belo exemplo. Foi um ativo que eu trouxe aqui para vocês semana retrasada. E, mesmo esquema, a minha referência é esse fundo e essa máxima, movimento externo. Aonde é que ele volta? Ponto de defesa, nesse caso aqui um FVG, que é um gap entre barras. Então tem esse ponto de referência aqui, olha, que é abaixo de 50% dessa referência principal. Já tem aqui o fundo interno, olha, que ele rompe falso, então ele perde esse fundo, mas ele ainda trabalha dentro de uma estrutura de alta. O que eu fiz? Comprei nessa região interna, possibilidade de comprar o fundo ascendente, movimento interno, para atacar região externa. No momento está com 7,87. E o meu risco nessa operação foi um risco de 3,5%. Então já andou 2 vezes o tamanho do meu risco sem antes de chegar no topo. Tá? O que é isso? É um trade de continuidade, tá, pessoal? Então eu busco comprar validações próximo a uma região onde tem a possibilidade de ser um fundo ascendente, tá? Para tentar entrar no início ali de um novo movimento de impulso, beleza? Então, Tegma 3 bem interessante. É óbvio que eu não vejo mais nada para fazer, tá, pessoal? Tá na cara do topo. Então, olha, se eu ajusto isso lá para o tempo gráfico semanal, eu vejo que tem
o FVG, ou seja, um gap entre barras no gráfico semanal, abaixo de 50%. E aí, alinhando aqui a questão do contexto do preço, olha, como ele começa a absorver essa venda. Apesar dessa pancada aqui, olha, eu não tenho força de venda e logo em seguida já aparece o comprador, olha. Então eu tenho aqui muito esforço do preço para fazer essa barra, sem muito resultado, né? Sem muito resultado, foi um baita esforço para nada. Na barra seguinte eu já vejo aqui movimento mais alto de compra e depois ele me deixa aqui um candle, no caso aqui é um candle libélula, né? Que foi basicamente que também justificou a compra. Ó, rompimento da máxima, o stop aqui embaixo. Aí se eu olho o gráfico mensal e coloco as médias, olha lá onde é que foi a minha compra. Próximo à média móvel de 9 períodos do tempo gráfico mensal. Tá? Então eu gosto de utilizar essas médias, de observar elas para esse seguinte intuito. O meu modelo de interpretar uma região de preço justo identificando recuos, ou seja, uma correção em um tempo gráfico maior. Tempo gráfico esses que são de referência semanal e tempo gráfico mensal. Toda vez que o preço se aproxima dessas regiões, eu sei que são pontos ali que tendem a ser mais interessante buscar por operações. Aí eu começo a filtrar e vou lá para o tempo gráfico diário. Tá? Então eu não vejo mais entrada, mas o contexto bem interessante. Lembrando que trabalha aqui com rompimento de máxima histórica. Tá? E o próximo alvo, R$ 45. Tá? Então olha, né, como essa questão de montar uma operação com esse intuito de movimento interno para movimento externo e atacar essas regiões acaba dando ali boas possibilidades. Né? Eu vou mostrar alguns outros ativos que eu comentei aqui com vocês. Olha lá, DIR3 foi esse mesmo estudo. Olha. Movimento de alta, né? Eu tenho essa referência aqui, olha, fundo, topo, região de defesa está aqui embaixo. O preço gera os fundos internos aqui, que são fundos falsos, perde ele minimamente, testa a região de defesa aqui embaixo, tem absorção, né, porque nesse caso aparece o pavio, e volta a fechar acima. Ou seja, eu tenho a possibilidade de montar a minha operação aqui, que é um movimento interno, possível região de formação de fundo ascendente, compra aqui para atacar onde? Região externa. O que, de novo, payoff bom, né? Eu tenho uma entrada com risco curto, e uma região de interesse para pensar em tirar o risco da operação, no mínimo ali geralmente 2 vezes o tamanho do meu risco. Tá? Então o DIR3 foi uma dessas que eu trouxe para vocês recente, que quem pegou se deu bem, é um dos ativos que não tem motivo para sair. Você já fez a saída parcial aqui em cima, olha, que deu possibilidade de 9,93. E aí entendam, pessoal, que eu não estou falando que quem entrou aqui embaixo fez a saída parcial exatamente no topo. Eu estou comentando que quem comprou aqui embaixo teve 9%, né, um espaço aqui de 10% para fazer uma saída parcial, não necessariamente aqui. Às vezes deu uma puxada aqui em cima, no dia seguinte aqui com 6%, você já fez uma saída parcial. Só que nesse caso, o risco aqui ele era de 5,61 por conta desse pavio aqui, olha. Você poderia colocar aqui? Até poderia, mas nesse caso, cara, para evitar, coloca lá embaixo, que é o pavio. Então o stop só fica um pouco maior porque o pavio foi longo, olha. E até o topo dá 9, tá? E tá indo embora, cara. Das entradas aqui próximo, olha, 16% com um risco de quanto? De 5,76. Fazendo o quê? Validando região interna, atacando região externa, porque o ativo já trabalha numa tendência de alta. Então eu preciso buscar contextos de continuidade de movimento, tá? E aí, de novo, cara, se eu coloco gráfico semanal, também, olha lá, onde é que foi? Próximo da 9, próximo da 20, enfim. Quem pegou também se deu bem. Só conduzir a operação, tem possibilidade de colocar stop aqui embaixo, quem quiser apertar mais 16,71, aqui embaixo também não é ruim, quem quer dar mais espaço no 15,86. Outro ativo que eu trouxe para vocês já no domingo passado, Cyrela, que eu não consegui ver entrada, né? Muito arriscado porque estava abaixo do topo aqui, olha. Comentei aqui também há 2 semanas atrás, se não me falha a memória. Quem pegou se deu bem, né? Mais uma vez, região interna, com risco aqui, olha, de 5,5 até o topo você tinha 5,15. Então, basicamente, 1 para 1 até um pouco menos, né? O papel puxou, ó, 12%. Eu não consegui ver a entrada, tá? Não consegui encaixar uma entrada no papel, olha. E foi embora. Na época aqui embaixo, olha, eu peguei Taesa.
Até deu bom Taesa também, mas depois eu acabei saindo, aí depois Cirela também andou bem. Bem interessante, cara. Ó, próximo da 9, próximo da 20. Aqui eu dei mole, ó. Aqui validaria, entendeu? Ó, não prestei atenção, ó. Não vi, não sei, eu não sei o que aconteceu, mas aqui daria uma compra, ó, erro, né? Uma baita de uma compra. Ai, ai. Também foi embora, já não tem mais nada para fazer, só monitorar. Deixa eu ver se tem outra aqui. PRNR também está próximo de uma região interna, né? Ó, 15 com 15, o stop 14 com 43. Tem toda essa estrutura de alta aqui, região interna para tentar buscar a externa, mas é um papel que está um pouco mais fraco. Só que chamou atenção foi o fechamento ali de sexta, que deu um volume a mais. Mas, sim, cara, tá aqui nessa região testando há tempo, ainda não conseguiu desenvolver, né? Mas é uma que eu trouxe aqui para vocês e aí quem pegou até se deu bem, porque não tinha esse movimento aqui, né? A gente tinha só esse aqui, até essa barra branca aqui, olha. E eu comentei que dava para pegar aqui no 50%. Que aí pegando aqui, o seu stop fica de 3,5, né? Tentar carregar até o topo lá da 17, ó. Esse foi um intuito, né? Tá na mesma região ainda. Outra que eu comentei com vocês que saiu o resultado também essa semana, FRAS 3. Essa daqui eu peguei, tá? Tá com 4,66. Eu fiz análise essa semana passada, né? Tempo gráfico mensal. Olha isso aqui. Olha esse gráfico mensal, cara. Se eu coloco as médias, onde é que está o preço? Entre a 9 e entre a 20. Em região de defesa do movimento maior. Uma pena que ela não chegou a testar aqui, mas enfim, valia o risco. Tá? Olha. Qual que é o alvo? O topo dos 29,40. Se eu jogo no gráfico semanal, olha que movimento bonito aqui embaixo, olha. Próximo a essa região de defesa, então ele testa essa região de defesa. Movimento externo é esse, fundo, esse topo, essa é a minha referência. O preço corrige, né, em 1, 2, 3, testa um bloco de defesa aqui embaixo, ó. Impulsiona para cima de novo, volta, faz uma correção e um realinhamento de fluxo. Eu tenho esse micro pivô interno dentro de um movimento externo. Então ele pode continuar agora aqui para cima. Pelo menos essa é a expectativa maior, né? Eu não sei se ele vai fazer isso, mas enfim, se acabar conseguindo ter um pouco mais de clareza na hora de montar a operação, se você entende a estrutura maior por trás, que aí você monta a operação filtrando, tentando levar o preço até regiões interessantes num tempo gráfico maior. Por exemplo, eu sei que no gráfico diário, considerando só ele, FRAS 3 tem um gap aqui, por exemplo, olha. Então é um ponto a tomar de atenção essa região aqui, tá? Eu preciso que o preço me demonstre força ao ponto dele fechar esse gap e fazer pivôs de alta aqui em cima. Aí sim ele me demonstra força, tá? Mas aqui eu sei que é um ponto para prestar bastante atenção. Porém, o que eu estou levando em consideração, cara, é tempo gráfico semanal e o tempo gráfico mensal, porque o papel já trabalha numa forte tendência de alta, olha. Então, para mim, não interessa se ele vai bater aqui e vai devolver o movimento. Interessa que eu consigo aqui tomar risco antes daquela região. Acaba ficando com o meu risco aqui bem pequeno. E eu posso tirar meu risco, por exemplo, aqui nessa região aqui, olha, de 25 com 55. O que daria do meu ponto de entrada, que é defender nessa região interna, para atacar a externa, até o topo, 25%. Até a região de defesa aqui, olha, você tem 10%. Contra um risco ali de 5, você tem 2 para 1 para pelo menos pensar em fazer uma saída parcial. Só que aqui o intuito é mais médio prazo, né? Porque acaba ficando bem posicionado, filtrando essa virada de mês, né? Melhor dizendo, que foi o caso do fechamento de outubro na semana retrasada no dia 31 para o início de novembro. Tá? Então é muito mais com essa ótica, acreditando que essa região pode ser, quem sabe, a formação de um fundo ascendente para continuar a tendência principal, que é renovar máximo. Assim como ele fez anteriormente aqui embaixo. Olha, região interna para atacar essa outra externa aqui e movimento de impulsão. Beleza? Então o FRAS 3 também é interessante. Aqui já foi. Quem estava atento aí durante a semana deu para pegar. Foi um ativo que eu comentei recente, na semana passada talvez. Qual 3 chegou naquela região? Olha, eu esperaria um pouco mais abaixo, tá? Gostaria de ver o papel aqui, ó, 2,30. Para defender um pouco mais aqui embaixo, 2,010.
tá? Acreditando que ele ainda vem um pouco mais aqui para baixo, quem sabe a partir daqui ele realinha esse movimento para cima. Então, cara, esse aqui tá interessante, tá? Só que eu já não pegaria aqui no reteste. Mas ele já tem um fundo aqui falso rompido. Seria interessante ele... Eita, deixa eu tirar aqui, né? Senão vai ficar uma coisa ridícula. Interessante seria ele fazer mais alguns dias de reacumulação aqui. Perder mais um pouquinho esses fundos aqui embaixo. Olha, aí sim você tentar comprar aqui. Para ele falhar esse rompimento. E voltar para romper aqui a máxima, acionando um pivô. Tá? E aí levando o preço até aquela região de interesse, que é uma região macro, lá do tempo gráfico semanal. Essa zona aqui em cima, olha. 3,27. Então tentar comprar essa região dos 2,28 e eu tenho até 3,41 para levar. E se tudo der errado, o meu risco é de 8,60. É um risco baixo, pessoal, porque percentualmente ele fica assim, porque o valor nominal do papel é um valor baixo, tá? Então seria o equivalente a 8% de um ativo que custa aí 2,30, né? Naquele preço ali vai ser 2,30. Então 8%, 7% é equivalente a 17 centavos por ação. Beleza? Outro que está numa região mais aqui, cara, depois acho que já saiu o balanço semana passada, enfim, olha, é Lojas Quero Quero que eu já tinha comentado com vocês, né? Aqui, né, cara, não demonstrou muita força, você tem a possibilidade aqui, olha, de uma compra em 2,07 e o stop um pouquinho abaixo da mínima, 1,96. Um stop de 5,73, lembrando que o valor nominal do papel é baixo, logo 5% é um stop ridículo, ou seja, 12 centavos por ação. Tá? Tem ainda acreditando que ele defende essa região, ele rompeu falso esse fundo, quem sabe ele fale e joga o movimento para cima. E assim, olhando esse contexto aqui, a gente poderia usar o outro lado lá dos 2,64 como uma referência. Mas lembrando que é trade de contratendência, porque o ativo trabalha numa forte tendência de baixa. Tá? Tem aqui a tentativa de realinhamento de fluxo, né, com impulso, ó, 1, 2, 3, volta a corrigir, testa a região de defesa aqui, olha, que ainda assim ela é interna, porque não perde esse fundo de referência. Então tem a possibilidade aqui, olha, validação de compra aqui com stop curto, para tentar pelo menos atacar essa região menor, que é aqui o suporte, aqui uma resistência. Então eu vou tentar comprar próximo a essas regiões de suporte, para carregar até a região lá de resistência, tá? Também é uma possibilidade, mas lembrando, quem já está posicionado em ativos não tem que arrumar sarna para se coçar, tá? Eu acho totalmente sem sentido, já venho falando isso para vocês há 2 semanas. Então, acertou as operações, deixa carregar. Eu já ia finalizar, porque vai ficar muito grande o vídeo, maior do que eu gostaria. Mas outro que eu trouxe para vocês que também andou muito, e quem pegou se deu bem, foi a própria Cury 3. É movimento externo, corrige, blá blá blá, fundo interno, faz o rompimento, testa uma região de troca de polaridade, a região de resistência, agora como uma região de suporte. Eu trouxe isso aqui para vocês, compra nessa região interna para atacar a região externa, tá? Outro ativo que andou bem, até o momento pagando 15%, até o topo aqui pagou 9%, tudo isso com um risco de 4,82. Lembrando que é renovação de máxima histórica, e o ativo já trabalha numa forte tendência de alta. Próximo alvo, 41,11. Tá? Então é outra que eu trouxe para vocês que andou muito bem. Né? Tem a própria Shu 4 que eu também separei aqui, mas cara, tem muita coisa que eu separei para a gente olhar, porque foi tudo dos estudos, dos últimos. Né? Então essa aqui eu também tenho estudo, olha, 7,25, a região interna de movimento ainda maior que essa daqui, olha. Movimento, né, externo, movimento maior, ele volta numa região de defesa. Tem a possibilidade, tem um canalzinho de baixa aqui, olha, região de suporte, então tenho várias confluências de ponto de defesa aqui. Eu comprei nessa região acreditando exatamente na possibilidade dele falhar o rompimento desses fundos aqui, olha. E agora, né, ele já chega na primeira região aqui de dificuldade. Acredito que ele consiga ganhar essa faixa. Eu tenho o próximo ponto aqui de dificuldade no 5,17 e o principal 5,45, tá? Então, cara, é um papel que eu não vejo entrada. Eu comentei na semana passada que já foi o melhor ponto, tá? Durante a semana quem estava atento aí já deu para pegar. Não vejo nada, e o que me chama a atenção é muito mais o tempo gráfico semanal e principalmente o gráfico mensal, porque fechou o mês de outubro. Eita. Porque fechou o mês de outubro com uma absorção. Olha lá o martelo aqui, ó.
em uma região de troca de polaridade, região de resistência aqui como um suporte, dentro dessa estrutura de alta, abaixo de 50%, um martelo ainda, tá? Então pelo mensal até daí eu compro aqui, ó, 4,87, o stop maior, 4,28, o alvo lá em cima 5,85. Como eu já fiz o filtro e acabei pegando o estudo pelo tempo gráfico diário, basicamente eu estou comprado, olha, no pavio do tempo gráfico mensal de outubro. Olha que coisa linda. Porque eu tenho um risco aqui dessa mínima do pavio até a minha entrada de 3%, a 13 centavos. O papel já andou quase 3 vezes o tamanho, 7. Então, cara, bem interessante, tá? Esses movimentos aí deram para pegar boas montagens de posição. E é isso, tá, pessoal? Tem mais ativos aqui que dá para mostrar, mas, cara, ficou muito, porque realmente a gente mapeou e trouxe análise de muito ativo aqui para vocês nas nas 3, 4 últimas semanas. Então teria mais aqui Pague Menos, a própria Leve 3, JSLG. Então, cara, assim, durante a semana eu tento, se eu lembrar, trazer um pouco mais desse ativo para vocês, porque também deu ali bons movimentos e ainda bons contextos, principalmente Leve 3, beleza? Fiquem todos com Deus, bom final de semana aí, bom descanso e até o próximo vídeo, pessoal.